Olá, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindo aqui ao nosso estúdio. É um prazer te receber aqui para a terceira e última parte dessa longa aula sobre memória implícita e execução musical. Meu nome é Ariomessa Daniel e eu vou agora mostrar o final dessa conversa. A gente viu nas duas aulas anteriores algumas ideias muito importantes, mas de uma forma um pouco vaga, um pouco abstrata, e agora as coisas vão começar a fazer sentido. Eu vou colocar aqui a nossa apresentação na tela e a gente vai seguir com ela, ok? Então, hoje a gente está falando sobre memória implícita e execução musical. Meu nome é Ariel Mestre Daniel e nós já vamos começar. Nos episódios anteriores, nas duas aulas anteriores, vou deixar o link para essas aulas aqui na descrição desse vídeo, a gente entendeu que dentro da lógica da psicologia experimental, que é aquela que eu pratico, aquela abordagem que eu sigo, a gente tem uma forma de lidar com o que não é observável diretamente, que é o que são os chamados construtos. Por exemplo, a inteligência. A inteligência não é mensurável. Você não consegue medir inteligência. E a prova disso aqui, se eu te perguntar em qual medida é a inteligência é medida em quilos, é medida em litros, é medida em volts, é medida em quê? Você não vai ter resposta, porque ela não é mensurada. Ela não é medida diretamente. Mas a gente sabe que uma pessoa inteligente é capaz de, por exemplo, resolver um problema de lógica mais rápido do que alguém que não é tão inteligente. Então a gente tem uma medida aí de tempo em segundos, milissegundos, o tempo que quiser. E essas medidas, como elas são medidas, né, tem números, elas são quantificadas, a gente consegue aplicar métodos estatísticos para as várias medidas. E aí, da aplicação desses métodos, a gente consegue entender até que ponto essas medidas que a gente tomou, elas estão de fato apontando para o que a gente não consegue observar diretamente, a gente quer estudar, que são chamados construtos, essa é a ideia. A ideia também que a gente passou na primeira aula foi a ideia do aprendizado e a memória implícita, ou seja, que o comportamento que a gente considera é o comportamento observável, porque ele é mensurável e ele é o suficiente para a gente elaborar as conclusões que a gente precisa. As medidas comportamentais, então, elas formam os construtos. A gente mede o comportamento dá para ser mensurado, e a partir das medidas dos comportamentos, da estatística, a gente consegue elaborar os construtos. O comportamento é sempre considerado algo inato e aprendido para todas as espécies, para todos os seres vivos. É sempre assim. Existe uma parte do comportamento que é puramente instintiva, é inata, a pessoa nasce com ele, e uma parte que ela aprende a partir das contingências internas e externas. Essa é a regra que a gente viu. A gente viu na segunda aula sobre improvisação musical e o recrutamento neuronal de músicos durante a improvisação. E nesse caso, a questão desse artigo que é interessante é ele mostrar a sincronização entre as diferentes áreas cerebrais dos músicos que estavam improvisando, né? Aqui na imagem de cima são os músicos que improvisaram, tal, com um aparato todo específico, e foi medida a sincronização de ondas cerebrais deles durante a apresentação, mostrando que existe uma sincronização muito forte, muito interessante entre os músicos durante a performance. A gente viu alguns exemplos também de improvisação que não tiveram essa gravação de eletrocefalograma, mas que a gente fica pensando bastante até que ponto a conexão que os músicos criam com a música, e talvez até os não músicos, eles envolvam sincronização de áreas cerebrais simultaneamente, né? Sincronização de áreas cerebrais dos músicos entre eles e dos músicos com a audiência, uma coisa pra gente levantar uma hipótese e pensar. Muito bem, a gente revisou já o que a gente viu nas duas primeiras aulas, a gente pode passar para a aula de hoje. E o roteiro que a gente vai seguir hoje é, primeiro, falar um pouco mais detalhadamente, um pouco mais aprofundado sobre a aprendizagem musical e memória implícita. Depois vou demonstrar um experimento muito simples que eu fiz para essa apresentação exclusivamente, e as lições a partir desse experimento. Tá? Então, a primeira pergunta interessante é como que os músicos se tornam músicos. A primeira ideia é a ideia de que existe um dom divino, um talento. Isso é difícil demonstrar isso. Existe treinamento forma bons músicos, e isso é demonstrável. Existe a ideia do karma, das escandas, uma herança que a pessoa traz de vidas passadas. Eu acredito fortemente nisso, mas é difícil mensurar isso, é difícil medir. E existem mais estudos recentes mostrando fatores hereditários e constitucionais, diferença dos cérebros de músicos e não músicos, diferença na expressão de alguns genes para pessoas que desenvolvem habilidades musicais, as que não desenvolvem, enfim. Então existem elementos aí que são mensuráveis e outros que não, que fazem com que a gente possa elaborar uma suposição sobre o que faz a pessoa ser músico. O aprendizado, como a gente viu, ele pode vir de uma resposta inicial à contingência, por sua vez.
Você estava com sede, você virou um copo d'água. Então você aprendeu que o copo de água mata a sede. Não é um aprendizado de escola, com o professor, é um aprendizado prático, né? E é uma resposta a uma contingência. Mas o aprendizado também pode levar a um refinamento de um comportamento. E quando isso acontece, a gente começa a falar da memória implícita. A memória implícita ela é um pouco diferente da memória de procedimento, porque a memória de procedimento é como a memória muscular. É aquela coisa, né? Você sabe como segura o volante do carro. Você não precisa ficar olhando a sua mão para você saber o tanto de pressão que você precisa colocar no volante de um carro. Mas quando você começou a dirigir, talvez você segurasse fraco demais, forte demais. E chega um ponto que você pega, e nesse ponto que você pega, você fica. A memória procedural é isso, é essa memória de procedimento que pega e fica. A memória implícita ela é um pouco diferente, porque na memória implícita existe também a possibilidade de você interagir de uma forma dinâmica, né? Como, por exemplo, quando você está tocando. Você está tocando, você está ouvindo música e, ao mesmo tempo, você está segurando seu instrumento, que é a memória procedural, mas dependendo da música, você vai colocar uma resposta uma ou outra, vai tocar de um jeito ou de outro, a partir daquilo que está acontecendo. Ou seja, é a memória em ação, mas é a memória que está interagindo com o que está acontecendo ali na hora, e disso vem um aprendizado. E esses aprendizados podem refinar a performance instrumental. Vamos ver um exemplo aqui? Vamos ver essa moça tocando aqui 7 anos atrás, tá? Tocando super bem, super tranquilo, mas você vê como é que ela tá focada na tarefa, como é que a postura dela é uma postura bem mais rígida, como é que tem um pouco de tensão ali na mão direita dela, como é que, enfim, ela tá tocando bem, tá soando bem, mas parece que ela tá gastando muita atenção, se concentrando muito para fazer essa tarefa. Ela tá gastando toda a energia dela, todo o foco dela para conseguir tocar essa música e tá tocando super bem. Mas vamos ver 7 anos depois de estudar, tocar, fazer a faculdade de música popular, de contrabaixo e tudo mais, vamos ver como é que ela tá tocando hoje. Você vê como é que ela tá alegrinha, né? Como é que ela tá mais solta, como é que ela consegue mover o corpo dela quando ela tá tocando, como é que ela não tá tão presa em olhar para a mão dela e ver o que tá acontecendo, como é que ela tá usando duas técnicas diferentes para o instrumento, como é que a mão esquerda dela tá indo direto para a nota que precisa tocar, sem ficar fazendo muita volta pelo braço. Então, você observa como é que foi refinado aquele comportamento, como é que esses aprendizados de cada dia que ela está estudando, como é que os aprendizados foram refinando o comportamento. Isso é o que acontece com todos os músicos que estudam, se dedicam, isso acontece com todo mundo, né? É um exemplo aqui bem bacana. Falando sobre a levada, sobre a música, né? É interessante a gente pensar o que é uma música com bom groove, assim. Na música popular é muito comum essa ideia, né? De groove, essa vontade de mexer, essa música que desperta na gente, uma vontade de mexer, de pular, de balançar a cabeça, de rodar, de fazer alguma coisa assim. E, nesse sentido, a relação entre expectativa e violação dentro da música, que é um pilar da música, especialmente na música popular, essa relação entre expectativa e violação. E também é interessante dizer que essa vontade de mexer, esse groove é uma reação emocional direta, ainda que ela seja culturalmente mediada, mas é uma reação emocional direta, então ela se enquadra quase naquela linha dos instintos, das coisas inatas, né, dos movimentos inconscientes, involuntários. Então é interessante esse ponto aí de como a música consegue mexer desde a parte mais instintiva até uma parte mais elevada de cognição. E o que esses autores descobriram? Que quando existe uma complexidade rítmica moderada e uma complexidade harmônica moderada, existe a maior vontade da pessoa dançar e se mover. Se o ritmo é simples demais ou complicado demais, essa vontade se perde. A música não tem uma pegada tão forte. Como é que ela avaliou isso? As pessoas ouviram músicas e responderam perguntas sobre a música, ou seja,
essa vontade de mexer, ela não é mensurável, mas ela é indicada a partir dessas respostas das pessoas, a partir do comportamento de responder. Aqui é um outro tipo de estudo que, falando sobre expectativa e violação, abordando especificamente o chamado mismatch negativity, que é um potencial evocado que surge no eletroencefalograma quando existe uma divergência entre um padrão estabelecido e um elemento novo, ou seja, você está batendo palma num ritmo, por exemplo, aqui, e né? Ou seja, teve uma palma que eu bati que foi mais alto, o volume foi maior, o timbre foi diferente, ela apareceu fora do tempo previsto, do padrão que a gente estava fazendo no início, ou seja, tem um som ali que quebra a expectativa, porque a expectativa é que eu continuasse fazendo isso aqui pro resto da vida, né? Mas em algum momento tá fazendo e tem alguma coisa ali que quebra essa expectativa, né? Ela viola essa regra, esse padrão, e isso desencadearia, em tese, o mismatch negativo. Só que o que os autores descobriram é que esse potencial, ele não surge sempre, ele surge só em alguns casos muito, muito óbvios. Em casos em que os estímulos eles são um pouquinho misturados, ou seja, o estímulo não tem esse estímulo-alvo, né, divergente, ele está dentro de um padrão de distribuição dos estímulos, ao invés de um padrão de distribuição mesmo, ele muitas vezes não é nem percebido e não é ativado, ou seja, o cérebro possui uma forma um pouco especial de lidar com a música que outros estímulos auditivos não possuem o mesmo tratamento VIP, por assim dizer, né? Então a gente começa a pensar a questão da música, né, em relação a isso, o mismatch negativity, ou a ausência de um mismatch negativity, onde ele deveria acontecer, a gente sabe por experiência que aconteceria algo ali, mas não acontece, enfim, como é que essa ideia de expectativa e violação, que é uma regra central da música, é um fazer musical central na música, especialmente para a música popular, que é de onde eu venho, e será que ela tem uma ligação com os potenciais N1, N2 beta, com o mismatch negativity? Não sei, mas vamos ver alguns exemplos musicais para isso ficar claro, né? Vamos ouvir esse aqui primeiro. Repara o seguinte, tá todo mundo dançando, todo mundo satisfeito, Salvador é da saudade mesmo, e tá rolando aí uma música, tá rolando aí uma levada, tem um ritmo, tem toda uma coisa acontecendo, e esse rapaz tá tocando esse instrumento aqui, ó, isso aqui são as bacurinhas, esse tamborzinho aqui é a bacurinha, esse é barulhento dos infernos, esse negócio. E aí, olha que interessante, como é que ele toca basicamente fazendo frases rítmicas, motivos rítmicos, musicais que meio que entrem em contraste com o que tá tocando. Então, ele, grosso modo falando, ele tá quebrando a levada, tá tocando a levada, ao invés de ele somar com a levada, ele tá indo de encontro a ela. Ele tá criando um monte de violações aí dentro de padrões. Um padrão que já tinha uma complexidade, ele tá aí colocando novos padrões, novos sons aí. E isso é interessante, como é que a gente tá dançando junto com a levada, né? E aí, como é que isso fica meio. Isso não é forte o suficiente para quebrar a levada e fazer a pessoa parar de dançar, mas ao mesmo tempo ele não é fraco o suficiente para ser ignorado e virar só um detalhezinho, né? É interessante esse limiar, como é que esse tipo de instrumento, nesse tipo de situação musical, como é que ele tá bem nesse limiar entre a violação e expectativa. É muito interessante, saca só? Vou colocar de novo aqui pra gente ouvir um pouquinho. Legal, né? Pra não dizer que eu tô só falando de Bahia, que eu tô com saudade da Bahia, porque eu tô mesmo. Minha cidadania baiana tá me chamando aí. É o. Ouve esses jovens tocando aqui, que interessante. Como é que a música que eles tocam é uma música que combina isso em outro lugar. E de uma forma talvez um pouco mais branda, mas muito presente. Ou seja, uma música que ela causa essa sensação de o que está por vir, porque a gente percebe que algo virá porque existe um padrão, mas é um padrão quebrado o tempo inteiro. Então tá o tempo inteiro apresentando padrão e quebrando, e isso cria um interesse nessa música. Fica interessante, fica instigado a entender até onde vai. Isso é bem legal, saca só.
né? Bem legal. Falando do outro extremo, vamos ver essa música aqui e entender o que acontece, por que essa música é considerada uma música simplesinha, bobinha, vamos ver o que é. De anis ou caju. Eu gosto mais de torrada e uma baita fritada de carne de cobre tatu. Eu gosto mais de torrada e uma baita fritada de carne de cobre tatu. Não é por causa do patati patatá, é porque essa música é muito previsível, ela não tem nada que quebre a expectativa. Já é uma expectativa baixa, são acordes, são os mesmos acordes, poucas notas, super previsível, super manjado, por assim dizer. Fica repetindo, ou seja, não existe uma violação do padrão. É um padrão que é colocado e segue um padrão o tempo inteiro, é uma coisa muito simples. A gente tem que lembrar que nem sempre essa ideia de ter um padrão com pouca violação soa ruim. Nem sempre a música precisa ser totalmente surpreendente, inusitada e improvisada, né? Aqui essa galera aí lá da Argentina, eles estão tocando aqui, na minha opinião, a melhor música do Help. É uma das músicas dos Beatles que eu mais gosto. E elas vão ver que são 4 acordes que ficam repetindo, né? Não tem muita quebra de expectativa aqui, de violação, mas soa bem. A música tem dessas coisas, né? You're gonna lose that girl. Yes, you're gonna lose that girl. You're gonna lose. Yes, you're gonna lose that girl. If you don't take her out tonight, she's gonna change her mind. She's gonna change her mind. And I will take her out tonight, and I will treat her kind. I'm gonna treat her kind. You're gonna lose that girl. Yes, you're gonna lose that girl. You're gonna lose. Yes. Legal, né? Vamos ver essa outra ideia aqui, que tava lá na primeira aula, do Zoltan Shanley, né? Tocando bateria, como é que tem um monte de violações aqui, nem tanto na forma, no ritmo, nas notas, mas na forma de se apresentar, na forma de tocar, uma forma muito irreverente, uma forma que não é a forma que um baterista tradicionalmente tocaria, não é a forma que muitos bateristas a gente esperaria ver um show, a pessoa no show, enfim, a gente não sabe nem o que ele vai fazer no próximo compasso da música. Então você vê que a ideia de uma expectativa e violação na música, tratando-se de música popular, tá muito além do som, tá muito além de frequências em hertz. Muito bem, então a gente chega na parte interessante dessa apresentação, que é um experimento muito simples que eu fiz especialmente para essa apresentação, espero que vocês gostem. A ideia é a seguinte, a influência da atividade física na performance de bateria, e a gente vai conseguir ver um pouco dessa coisa de memória implícita aí, tá? A ideia, a performance de bateria antes e após uma atividade física, existem 2 artigos aí que foram interessantes, que deram essa inspiração, assim, um estudo que eu resolvi fazer, esse experimento muito simples, de última hora mesmo, foi feito assim em 1 dia, 2 dias, uma coisa rápida, assim, mas eu acho que vai ajudar a ilustrar muitos conceitos dentro da psicologia da música, acho que deve ajudar bastante aí a entender os trabalhos científicos, a feitura deles, tá? Nesse ponto, a gente precisa de uma revisão sistemática integrativa? Não, porque o nosso objetivo não é a gente revisar tudo que já foi falado sobre esse tema, tudo que existe no mundo, no universo, a gente não está aqui fazendo isso. Nosso trabalho, ele gira esse trabalho ao redor de uma ideia, de uma hipótese com resultados. Então a gente vai buscar referências que nos ajudem a entender esses resultados, a balizar essa hipótese. É isso que a gente fez, é isso que eu fiz para essa pesquisa. Eu não encontrei nenhuma referência específica direta sobre a influência da atividade física na performance de bateria, mas já foi estudado e publicado que a prática regular de atividade física é preditora de sucesso em tarefa bimanual. A prática habitual de atividade física está associada a menores índices de ansiedade de performance em músicos profissionais, logo influencia a performance. Existem parâmetros musicais de andamento e intensidade que favorecem o aquecimento de atletas de taekwondo. Então você repara que existe essa relação entre música e corpo, no sentido de música e esporte, música e corpo no sentido de uma atividade física, né? Então existe uma relação aí a ser investigada, e a ideia foi essa, tá? O artigo que trouxe mais ideias pra gente foi um artigo de método, um método, né? Veio a partir desse estudo, né, em que violonistas treinaram a música inédita por 1 semana, tanto através da prática, tocando violão, quanto a prática mental. Você imagina as notas musicais e o movimento dos dedos sem segurar o violão.
né? Ou apenas a prática física, ou seja, ficar manipulando o violão, mexendo no violão, mas não tocando a música em questão. O resultado é que a prática mental associada à prática física revelou melhor desempenho tocando, lembrando e transcrevendo a música do que a prática física sozinha. Então a gente está treinando aqui hoje meio que a prática física com uma alteração aí que é uma atividade física. E aí vem a pergunta, né? Como que a gente compara performances musicalmente, transcrevendo e comparando para análise musical, através de parâmetros, aspectos de timbre da execução, como espectros de frequência, intensidade de performance, IOI e outros, ou motricidade, né? Estabelecendo critérios e analisando o movimento da pessoa quando está tocando. São 3 formas muito comuns de se comparar a performance, inclusive estatisticamente. O delineamento experimental desse experimento bem simples foi feito da seguinte forma. Primeiro, no primeiro dia, o músico, no caso eu toquei uma música-alvo. Essa música-alvo, ela serve tanto como uma referência para a gente entender o que aconteceu, se houve alguma mudança ao longo da execução musical de várias músicas, mas também ela serviu como um aquecimento para uma música que a gente chamou de distrator, que é uma música que eu nunca toquei, nunca ouvi, nunca estudei, inédita, e nem deu tempo de me preparar. O tempo foi 30 segundos, olhando a partitura, e começou a tocar, eu fui tocando, olhando em primeira vista, ouvindo e tocando, uma coisa totalmente inédita. Isso ajuda a desfazer um pouco as ideias que foram preparadas para a música-alvo, que é uma música que eu conheço há muito tempo. Então, se eu toco essa música que eu conheço há muito tempo, automaticamente começa a trazer à tona um monte de lembranças, um monte de procedimentos, um monte de memórias implícitas relacionadas a essa música. Mas aí eu toquei, beleza. Só que ao invés de tocar de novo, eu toco uma outra música que vem me recrutar toda a minha atenção, todo o meu sistema musical, porque é uma música que eu não conheço, sem tempo de preparar, etc. A ideia é que apaga. Ou seja, apaga um pouquinho o que foi carregado daquela primeira música-alvo e carrega da música seguinte. Aí a gente espera 24 horas, né? É um período interessante, porque perdão. Na literatura é indicado como um período em que há consolidação da memória, então a gente espera 24 horas, aí só que ao invés de tocar de novo as músicas, adicionou 30 minutos de atividade física. Então, a gente pode comparar a segunda vez que foi tocado esse extrator com a primeira vez que ele foi, com a terceira vez, né, no dia 2. Por quê? Se daqui para cá a gente teve alguma mudança, essa mudança pode ser justificada pelo aprendizado, pela consolidação da memória, ou pela atividade física, ou pelas 3 coisas. Então, dependendo do que a gente encontrar de diferente, a gente pode associar e começar a supor se a atividade física ela teve uma influência boa, se ela ajudou a tocar uma música nova, e também se ela ajudou a tocar essa música alvo aqui. Tá? Vocês vão entender isso no decorrer do experimento. Essa música alvo é uma música que eu postei no YouTube há 11 anos atrás. Então você vê que é uma música que as sinapses já estão consolidadas há bastante tempo. É uma música que te limita muito em termos de arranjo, então você acaba chegando em algumas soluções de performance que ficam. E no meu caso ficaram mesmo. Então a ideia é essa, né? Porque se a gente é uma música que, além de tudo, é uma música que a gente não conhece, é uma música que é muito solta, que permite muita variação, é difícil comparar. Mas é uma música que te deixa mais ou menos preso, pode ser uma boa ideia. Aí tá o ambiente, né? O setting experimental, eu queria fazer algumas considerações acerca dele, né? Porque na análise de comportamento, o ambiente é muito importante. Olha só, a descrição muito detalhada da bateria. Eu preciso disso para pesquisa? Eu preciso detalhar tanto? Tudo isso influencia no jeito de tocar, mas esse é um estudo sobre bateria? Não. É um estudo sobre o som da bateria? Não. É um estudo sobre a pele da bateria? Não. Então eu não preciso em tanto detalhamento, simplesmente poderia anotar. Se fosse fazer um artigo sobre isso, olha, o músico tocou numa bateria e ela estava microfonada, e a gente captou a performance com fidelidade. Pronto, acabou. Eu descrevi toda a parte técnica do experimento. Eu não preciso entrar nesse detalhamento de qual microfone, qual a posição dele, qual a distância, porque isso não é um trabalho de áudio. Se fosse um trabalho sobre áudio, de captação de som de bateria, isso aqui faria sentido, mas não é o caso. O objetivo aqui não é a gente estudar o áudio dessa bateria, é usar o áudio para estudar a performance, estudar a memória implícita. É muito comum nos estudos as pessoas se confundirem e começar a detalhar demais procedimento, que na verdade só vai complicar a sua vida, só vai deixar o texto mais difícil de ser lido. Tá? Mesma coisa para o processamento que foi realizado aí do áudio para a gente ouvir.
tá? Que nesse caso, desse estudo em particular, não é que isso não faça diferença, esse processamento faz diferença pra gente ouvir, mas a gente ficar aqui detalhando demais o processamento, ele não vai acrescentar grande coisa para nossa pesquisa, vai acabar desviando a nossa atenção. A mesma coisa em relação à condição experimental, né? Uma caminhada sobre o sol forte, ouvindo no fone de ouvido. No fone de ouvido eu estava ouvindo uma aula para um concurso que eu fiz nesse domingo, ouvindo direito tributário, uma aula sobre direito tributário. E você fala, mas também não tem nada a ver, calma. E se eu estivesse ouvindo no fone, a música que eu ia tocar, faria diferença? Faria. E se eu estivesse ouvindo no fone uma música que tem a ver com a música que eu vou tocar, faria diferença? Faria. Então, algumas coisas parecem que não fazem sentido, mas elas são as que fazem, enquanto outras parece que faz todo sentido a gente colocar na pesquisa e elas não fazem, porque no final das contas elas não vão alterar aquilo que eu estou tentando medir. Né? Se a bateria tem um microfone a 1 metro de altura, 2, 3 ou 4, não vai mudar a pegada da bateria do baterista por conta disso. Né? Mas se o baterista estava ouvindo música e depois ele gravou essa música, ou ele estava ouvindo uma aula de direito tributário na velocidade 2x, como eu estava, e depois tocou a música, existem coisas que poderiam influenciar a performance que não influenciaram, né? Além da atividade física por ela mesma. Então, em relação aos construtos, o que a gente está avaliando aqui? A memória implícita. Né? Tocar música, essa é a ideia, tocar música alvo. Ela vai trazer uma excelente memória implícita para nós. E como que a gente está chegando nessa avaliação, nessa estimação desse construto? A gente está através da execução inicial, a execução após extratora, a execução após atividade física, assim que a gente está aproximando dessa ideia. Por quê? Cada vez que a gente está tocando, a gente está usando memória implícita, através de técnicas para tocar bateria, interação do músico com a música, técnicas de leitura à primeira vista, no caso ali dos extratores, aprendizado entre as várias músicas que eu toquei. Então tudo isso vai trazer à tona essa memória implícita que a gente não consegue medir diretamente, mas a gente consegue trazer uma leitura dela a partir de coisas que a gente consegue mensurar, por exemplo, técnica para tocar bateria, etc. Tá? Perdão. Interessante também a gente avaliar as contingências internas, ou seja, como a pessoa estava se sentindo, o que ela estava pensando, como ela se preparou. Né? Isso é super importante também, porque é um ambiente interno. Né? A gente sabe, por exemplo, que eu no primeiro dia eu estava meio perdido tocando a música inédita, o som do fone não tava ruim, dificuldade para concentrar, eu estava com pressa para buscar a filha na escola e tudo mais. Então, tem toda uma situação aí que, obviamente, influencia na performance. No segundo dia, a caminhada foi um pouco exaustiva, eu não senti tão perdido, mas senti que eu perdi tempo, às vezes uma hora ou outra. Enfim, então é interessante a gente ter uma notação que seja das contingências internas e externas, né? Como a pessoa estava se sentindo, como é que foi a experiência para ela, o que ela achou fácil, o que ela achou difícil, como é que ela estava pensando na hora que ela estava fazendo uma virada tal, como é que ela surgiu aquela ideia, em que hora que ela começou a imaginar as coisas e por aí vai, tá? E o que a gente pode mensurar? Análise espectral, no caso timbre, análise musical, intenção da performance, né? E o estudo de última hora acaba que fica assim mesmo. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem uma análise espectral. O áudio foi captado, foi gravado e aqui ele foi convertido numa figura, né? Nessa figura que é uma forma de ondas, que é um gráfico que representa o áudio da gravação. Então, a gente está pegando o mesmo ponto aqui, né? De dois momentos diferentes. Aquela música alvo no primeiro dia e aquela música alvo na segunda vez, lá depois de um monte de distratores, atividade física e tal. Então você repara, nesse painel aqui embaixo, que há uma mudança nesse espectro aqui, ó. Ou seja, o timbre é diferente, está soando diferente, tem um timbre diferente. Isso é devido à mudança de microfonação? Não, microfonação, bateria, tudo a mesma coisa. Quem que mudou? O baterista. Então, de alguma forma, o timbre que a parte que diz respeito ao baterista está mudada, um pouco mudada de um dia em relação ao outro, numa música que teoricamente não era para ter mudança. Vamos ver se a gente consegue ouvir essa diferença? Beleza?
E aí, depois de todo o experimento, né, vão ver o mesmo trecho, só que depois de passar por distratores, atividade física, um monte de coisa. Já é diferente esse timbre. Mais constante o som do aro, não tá variando tanto o som do chimbal também. Mais solto, mais tranquilo, você vê que o timbre mudou de lá pra cá. E isso é mensurável, dá pra gente estimar isso daí. Falando sobre a música Os Distratores, né, uma música totalmente inédita que eu tava tocando à primeira vista, ela chama Carfunkel. No primeiro dia tá aí um gráfico que mostra o volume da performance de bateria nos 16 compassos iniciais. Antes dela eu toquei aquela música que a gente viu, Pretty Girls. Foi a primeira música que eu toquei e aí depois dela eu já vim tocar essa que é a primeira vista. Então você repara como é que tá a distribuição de volume aí na primeira vez que eu toquei essa música. E depois, no segundo dia, né, quando eu comecei a tocar essa música, depois de fazer a caminhada, fiz a caminhada e fui tocar. E você observa como é que o padrão de volume mudou. É o mesmo trecho, em tese, ele teria uma resposta parecida, né, de volume e tal, mas você observa como é que é diferente, né, qual a diferença aqui de um mapa de dinâmica de um para outro. Vamos dar uma escutada? Vamos ver o terceiro take? É interessante como é que há mudanças no sonograma de um dia em relação ao outro. Então, daí a gente pode extrair um modelo de performance musical, em que processos neurais psicológicos, através da motricidade, resultam em diferentes performances e diferentes sonoridades. Processos podem ser, por exemplo, atenção, memória implícita, organização motora, estressores, etc. Isso tudo, através da motricidade, através do movimento, resulta no discurso musical, em como o músico está tocando, a cuidade da performance, quão preciso está sendo essa performance, como estão os movimentos e qual o timbre dessa performance. Aqui a gente pode ver uma outra análise, já que a gente estava falando de uma análise musical também. Isso aqui que eu vou falar agora é uma análise musical. Você para que tem um trecho aqui com a setinha, que é onde tem uma pausa, e aí tem uma volta, né, um retorno com acento aqui, ó. Essa figura aqui, vamos supor que ela seja o nosso alvo de performance, para a gente entender como que o músico estava tocando, como é que foi a progressão dessa pessoa tocando ao longo de vários takes, tá? A gente vai ouvir essa progressão do primeiro para o último para entender as diferentes abordagens dessa mesmo trecho, tá? Parou, vai vir esse ataque, ó. Fora o tempo. Perdeu tempo, perdeu o ritmo em relação ao baixista. 5 minutos mais tarde. Repara que tá usando prato, né? Tá fazendo umas coisas diferentes na bateria, meio que improvisando um pouco. Tá improvisando um pouco. Melhorou, mas ainda tá meio esquisito. Segundo dia, depois de vir da caminhada, 24 horas depois, e depois da caminhada, exatamente depois da caminhada, até com a roupa da caminhada ainda. Vamos ver como tá. Mais ritmos, mais elementos, mais ritmos, né? Ficou mais preciso. Mais preciso.
Repara que eu estava usando mais prato, usando mais tambor, eu estava uma movimentação mais fluida e um discurso musical mais rico, mais complexo, com mais elementos. Vamos ver o último take. Mais relaxado. Mais consciente da música. Isso aí, perfeito. Tudo certo. Então você observa que houve uma diferença ali do primeiro, né, pro último dia. Então você reparou que a movimentação da performance do dia 1 estava mais rígida do que no dia seguinte. Efeito do aprendizado. Onde é que a gente vê o aprendizado nisso? O discurso musical, a acuidade, né, a mudança de intenção musical, a precisão de tocar no tempo, a nota no tempo. E onde que a gente pode ver o efeito da atividade física? Maior fluidez nos movimentos, né, a mudança do timbre, que são coisas que tem a ver com o relaxamento de músculo, tem a ver com postura, tem a ver com circulação sanguínea, tem a ver com tudo isso, né? Essa sensação de estar mais relaxado, mais aquecido, né? A gente faz aquecimento na bateria justamente para a gente ficar mais solto para tocar, mais fluido, por assim dizer. Tá? Então o que a gente tem de memória implícita aí? Acuidade, tocar as notas no tempo, interagir com a música enquanto toca, ou seja, identificar os padrões que estão rolando ali na música, interagir com os padrões a partir dos próprios padrões aprendidos, improvisados, imaginados. E o que seria a memória procedural? Segurar a baqueta, o jeito de segurar na baqueta, pisar no pedal, a força e a fluidez do movimento, a segurança ao tocar, a postura corporal. E nesse sentido, tanto a atividade física quanto o aprendizado parecem ter contribuído para que houvesse um progresso, um aprimoramento, um refinamento da performance. Em relação ao musical, esse foi no primeiro dia, né? E depois a música alvo no final do experimento, conforme estava previsto, né? Mais relaxado, mais tranquilo, mais articulado, os movimentos não estão fazendo perder tempo, fazer virada errada, está todo no tempo certo, né? Resultado aí da aprendizado e também da prática física. Né? O que a gente pode supor a partir desses dados que a gente teve? Um efeito positivo da atividade física, mudança no timbre, na performance mais relaxada, e um efeito mais notável do que da atividade física do aprendizado, melhora na acuidade, intenção musical e movimentação. Então, quais são as lições que a gente tira a partir de um experimento simples como esse, considerando o que tem na literatura? A gente sabe que a improvisação é muito importante, né? E que num estudo, os participantes que improvisaram um ritmo tiveram uma performance de memória superior aos que imitaram a descansar. E é interessante que durante a prática, tocando a música, várias vezes eu estava tentando improvisar algumas coisas assim instintivamente, e depois que eu encontrei esse artigo, eu achei interessante, porque ele mostra que quando você está aprendendo uma música ou você está memorizando alguma coisa e você improvisa, essa improvisação ajuda a memorizar. É curioso isso, né? A motivação para tocar e aprender a tocar música foi registrada na ressonância magnética, ou seja, mais ativações motoras e pré-motoras ao ver um vídeo de música que aprendeu a tocar do que antes de aprender. Então a questão da motivação é muito importante para ativar tudo isso. Eu estava bem motivado para conseguir tocar isso aí. Existe uma diferença na atividade gama, que registra a atenção entre músicos e não músicos. Né? Existe uma atividade temporoespacial durante imaginação e audição musical. Quando a pessoa ouve uma música, ela agora imagina que você está ouvindo essa música. E nos músicos, isso acaba ligando ao córtex de linguagem, ao córtex motor. Tem um monte de córtex aí que começa regiões aí cerebrais que começam a se conectar e ser ativadas pela imaginação da música em músicos e não em não músicos. Não músicos não exibem isso. Né, que eventos musicais futuros interferem na performance, que tem eventos futuros como um horizonte, que é muito interessante isso, porque foi demonstrado isso nesses estudos, e é interessante porque quando a gente está tocando, a gente está imaginando, está tocando tum, tá, tum, e eu pensando, quando chegar lá na frente vai ter uma pausa, eu vou fazendo essa pausa, tá, tarará, tarará, então só que eu tô tocando aqui, tum, tá, e enquanto eu tô tocando, eu tô imaginando essas coisas, eu tô imaginando e testando na minha cabeça como é que vai funcionar.
Mas chega um ponto, quando você fica muito treinado, enfim, bem preparado, né? Acontece o seguinte, você para de imaginar, você simplesmente vai tocando e na hora que as coisas acontecem, uma fração de segundo você encaixa ali um fraseado, alguma coisa, você não começa a imaginar tão de longe, né? Então é interessante, tão de longe, tanto tempo antes, é muito interessante isso. A performance musical, ela é procedural, né? Memória procedural é privilegiada por consolidação de memória após o sono. Então pode ser que essas melhoras que a gente viu tenham sido porque eu dormi e 24 horas depois estava otimizado o processo. Né? É interessante mostrar também que o cérebro dos músicos ele tem uma forma diferente de processar os erros, né? Entre várias diferenças de músicos não músicos. A questão da atividade dos músicos na realização de tarefas, do efeito do treinamento musical, a facilitação da conexão entre regiões de linguagem e motoras e entre o córtex auditivo e o motor. Então, região de linguagem, região auditiva, região motora, região de integração sensorial, elas estão sempre sendo muito ativadas no cérebro dos músicos, talvez como fruto do treinamento, como alguns artigos mostram. E assim chegamos ao final da nossa exposição. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha sido interessante para vocês essa apresentação. Coloco à disposição para tudo que vocês precisarem de dúvidas, questionar, questões, enfim, fique à vontade, escreve no comentário, vai ser um prazer conversar com você. Eu fico por aqui, um forte abraço e até